Mancini pode pintar no Botafogo ainda, é uma grande possibilidade, já que ele era o plano B de John Textor na negociação com treinadores. Ainda há chance de ter o técnico italiano no comando do Botafogo, eu vou te contar esses detalhes. Claro, não é nada certo, não é nada garantido, não tô falando pra você que vai acontecer de fato, mas há chance sim da vinda de Roberto Mancini pro Botafogo. Além dele, vamos falar de outros nomes e, é claro, falar sobre hoje tem Botafogo. A gente vai debater um pouquinho sobre isso agora no nosso Almoço do Fogão. Almoço do Fogão. Salve, salve, galera! Eu sou Gustavo Marinho, seja muito bem-vindo, você, torcedor do Botafogo, torcedora do Botafogo, ligado aqui no Fogão do meu coração. Vamos trocar uma ideia hoje sobre Botafogo de futebol e regatas, daquele jeito que a gente só sabe falar aqui no nosso canal. Mancini, Roberto Mancini ainda é um nome possível, ainda ventila nos bastidores do Botafogo, claro, depois da negativa do Vasco Matos, que estava quase certo, basicamente encaminhado, faltando literalmente assinar, já com um contrato literalmente pronto para ele assinar, e aí acabou dando para trás, não assinou e o Botafogo teoricamente voltou à estaca zero do técnico, mas não foi de fato uma estaca zero, porque o Roberto Mancini ainda é pauta no Botafogo. Como que eu sei disso? Vou te contar detalhes sobre essa possibilidade, quem tá falando isso, e tudo começa ontem, no nosso FogoCast. Você que não viu, o nosso FogoCast aconteceu aqui no canal ontem, às 18 horas, junto com o Matheus Medeiros. Pois é, o canal do Medeiros foi o convidado nosso e do Gigante Glorioso. Tava eu na mesa, junto com o Guilherme do Gigante Glorioso, aqui ao vivo no canal ontem, e o Medeiros estava lá para debater muito sobre a questão do técnico, né? Tudo o que aconteceu no caso Vasco Matos, tudo que pode acontecer a partir de agora, falamos muito sobre isso ontem aqui e eu vou trazer um pouquinho do que ele falou também, juntando com o que falou o Wellington Arruda nessa manhã / noite de ontem, não sei quando que ele trouxe essa tona. Mas enfim, o fato é, Roberto Mancini ainda pode treinar o Botafogo, ainda pode ser um nome para o Botafogo nessa temporada? É isso que nós vamos debater, porque sim, há essa possibilidade. Roberto Mancini era o plano B, ou melhor, não é o plano B. Ficou entre ele e o Vasco Matos. Sim, isso é verdade. Inclusive foi falado ontem pelo Medeiros no nosso FogoCast. O John Textor, selecionando todos os nomes, ficou com 3 nomes finais para as entrevistas finais, digamos assim. Tite, Vasco Matos e Roberto Mancini. Tite, ele descartou, acabou ficando só com o Roberto Mancini e com o Vasco Matos, porque o Tite tá sem comissão, né? Inclusive, tá ele e o filho dele só, seria um negócio um pouco mais complexo. E, enfim, acabou deixando o Vasco Matos e o Mancini. Por que que ele escolheu o Vasco Matos? Muito possivelmente pelo investimento, tá? O salário do Vasco Matos é muito menor do que seria o do Mancini, caso ele venha pro Botafogo. Então, esse ponto foi fundamental para a vinda possível vinda do Vasco Matos, que era o nome ideal pro Botafogo aí até aquele momento. Então, isso estava acontecendo muito por isso. Porém, cara, o Roberto Mancini vem com força sim nesse momento. Por quê? É como eu falei pra você aqui, ele era o plano B do John Textor. Se não fosse o Vasco Matos, ficou entre o Vasco Matos, melhor dizendo, e o Mancini. Então, por que não? Ele tinha a possibilidade de vir o Mancini agora, que era a segunda opção do Textor, né? E só era a segunda opção, talvez, por salário, por alguns detalhes burocráticos, e nada porque o John Textor escolheu o Vasco Matos porque acha ele melhor. Não, claro que o Mancini é muito mais experiente, tem uma passagem grandiosa por vários clubes de todos os países europeus. Ele já passou pela seleção da Itália, seleção da Arábia Saudita, Inter de Milão, onde fez história, Manchester City lá no seu início avassalador, né, quando começou de fato a vir disputar no topo, passou pelo Zenit, enfim, vários clubes grandes da Europa, e é claro que isso impacta, né, na escolha. O Botafogo acabou indo no Vasco Matos, o John Textor, a gente não sabe de fato o motivo exato, mas tudo indica que foi pelo salário, que seria muito inferior, e também um técnico mais, que teoricamente duraria mais aqui, né, porque é um técnico que tá começando, né, muito parecido nos moldes, né, do que o Palmeiras fez com o Abel Ferreira, né, era um treinador que estava começando quando ele trouxe para cá. O Abel Ferreira chega aqui no Brasil quando ele tinha ainda 41 anos, né, e o Vasco Matos hoje tem 44, você chega mais
novo do que o Vasco Matos chegaria caso viesse ao Botafogo. Então, era uma contratação nesse estilo, por mais que o Vasco Matos, no fim das contas, tenha optado por ficar no Santa Clara. E aí, o plano B era o Mancini. Então, existe sim possibilidade da chegada do Mancini, tá? E aí, o Wellington Arruda também falou, né, que desde que as coisas com o Vasco Matos, né, deram para trás, o Roberto Mancini ficou o nome mais forte, tá? E aí, o único entrave de fato é o valor do salário e das luvas, que são muito elevados, tá? Então, é bem isso, tá? O problema do Roberto Mancini não chegar ao Botafogo hoje, amanhã, é porque o técnico vai pensar se vale a pena pegar e investir o alto salário e o alto valor de luvas que ele tá pedindo. Se o técnico julgar que isso é uma boa pro Botafogo, que vale a pena, que não vai comprometer tanto a parte salarial, aí ele vai investir no treinador. Senão, não sei qual vai ser o próximo passo. É isso que a gente vai esperar. Mas Roberto Mancini ainda é realidade. E até como falou o Medeiros ontem lá no nosso FogoCast, ele disse, né, que se talvez o técnico opte por trazer o Roberto Mancini, talvez na janela do meio do ano, não traga o Bitelo, por exemplo, que pode ser uma possibilidade, porque vai comprometer a folha, né? Então, trazendo o Mancini agora, pode ser que lá no meio do ano, pré-Super Mundial, ele não traga nenhum jogador de salário muito alto ou de investimento muito alto, porque já comprometeu com o salário alto do Mancini. Então, são dois pesos, né, que a gente tem que pensar qual que vale mais a pena. Trazer o Mancini e evitar trazer mais um nome, ou trazer um técnico mais barato e lá no meio do ano, ali, antes do Mundial, trazer um cara de renome. É isso que tem que ser pesado e ver o que vale mais a pena. E quem vai fazer isso é o John Textor. Espero que o quanto antes, porque ninguém aguenta mais esperar. Perguntado sobre a questão dos gramados sintéticos e a polêmica toda aí que rodou essa semana, né? Gramado sintético não, gramado natural sim. Barbosa foi perguntado sobre isso e ele falou o seguinte, ó. Tapetinho eu gosto, é um tema a falar. Entendo os jogadores, mas também David Ricardo se machucou no campo de grama natural, torceu o tornozelo. Há coisas que tem que se alinhar para fazer os pedidos. Não é só falar que não quer jogar no sintético. Tem que ver outras coisas para analisar e falar. Maracanã é um campo muito duro. Se for falar, tem que ser de todos os campos, não só sintético. Eu gosto de jogar, joguei na terra em toda a minha vida, então grama sintético ou natural não tem problema. Foi isso que disse o Alexander Barbosa, nosso zagueiraço, né? Deixando muito claro ali essa situação do sintético que não passa de um choro, né, cara? De alguns jogadores. Porque assim, a gente fala aqui sempre, essa questão do sintético, nem ficar se estendendo tanto, mas é importante citar e dar a minha opinião nesse caso. Enquanto não olharem para os gramados terríveis, naturais que tem por aí, não adianta, gente. Não adianta, tá? Primeiro, precisamos ver os gramados naturais que tem pelo Brasil afora. São qualificados, nível FIFA, nível ideal para se jogar um bom futebol? Não, não são. Se não são, então mesmo, esquece. Primeiro foca nisso. Quando tivermos gramados naturais de boa qualidade, que entreguem um ótimo futebol, que se chover, o gramado não vai ficar todo destrambelhado, aí podemos falar em tirar os sintéticos e focar apenas em gramados naturais. Enquanto isso não acontecer, o sintético vira necessidade de ter um futebol bem jogado. Inclusive do Botafogo lá no Newton Santos é o melhor do mundo. Inclusive, totalmente amado pela FIFA, que autorizou, tá lá, e é um gramado lindo, tá sempre impecável, chove, nada acontece, os jogadores podem jogar seu futebol sem nenhum problema. Então, para mim o gramado sintético não é o problema tá primeiro no nível das gramas naturais. Depois que isso for visto e ajustado, aí a gente conversa sobre gramado sintético. Minha opinião, eu acho que o Barbosa concorda, né? Mais cedo no Café do Fogão, o Gabriel trouxe para vocês aqui que o Botafogo fechou uma contratação, segundo o jornalista Jeremias Werneck, né, do SBT Rio Sport, falou que o Botafogo acertou a contratação de Elias Manuel, atacante ex-Grêmio, que hoje pertence ao... na verdade estava no New York Red Bulls, foi forçado aí pro Real Salt Lake da MLS, e aí ficou nesse dilema aí, ele não quer jogar lá, ele foi forçado aí pro clube bizarro, nunca vi uma história dessa, e aí ele quer vir pro Botafogo de futebol e regatas. Então, parece que tá tudo certo, foi algo muito rápido, parece que o valor era de $1 milhão, facilitando o negócio, né? Muito barato. E o jogador, inclusive, tá muito afim, tá animado de jogar no Botafogo. Faltam literalmente apenas os exames médicos para a oficialização do acerto. Então, o Botafogo anunciando aí quase um reforço nos próximos dias, porque terá Elias Manuel, ex-Grêmio, vem da base do Grêmio, atacante centroavante, que tava lá na MLS,
do nada, virou uma oportunidade de mercado que o Botafogo tanto queria, e o Botafogo tá trazendo ele para os próximos dias aí, ser anunciado. Se é bom, eu não sei, não conheço, preciso ainda estudar para ver, mas, de fato, é um jogador que, segundo aí o Jeremias, tá cravado como o nosso atleta do Botafogo, e o GE também tá trazendo que a única coisa que separa ele do Botafogo são os exames médicos, ou seja, Elias Manuel, possivelmente jogador do Botafogo nos próximos dias. E aí, meu irmão, é pra compor elenco. O Botafogo precisa compor elenco, concordo plenamente. Como trouxe ele, também acho que ainda falta trazer um Jesus Medina da vida, que pode pintar. Jesus Medina pode pintar no Botafogo, é uma possibilidade. O Botafogo tem ali a chance de chegar e mandar um empréstimo pelo Jesus Medina, tá em stand-by essa negociação, e em breve teremos um desfecho, talvez positivo, porque é um jogador de ponta, que o Botafogo também precisa para a composição do elenco desse ano. Enfim, concorda comigo? Eu quero te ouvir. Elias Manuel, mesmo não sendo nenhum craque, nenhum jogadoraço, nenhum cara que a gente fale, nossa, é ele. Mas, cara, é composição de elenco. E o Botafogo precisa disso, ainda mais que agora só tem Igor Jesus e Juan Cruz no ataque. Centroavante. Precisa de mais um ali para ser uma terceira opção em caso de qualquer problema aconteça. Concorda comigo? Deixa aí. Inclusive, já deixa o teu like também se você não deixou até esse momento. Vamos falar sobre Botafogo e Racing. Hoje, Botafogo entra nos primeiros 90 minutos da decisão da Recopa Sul-Americana. 9h30 da noite, lá no El Cilindro, tá? Estádio do Racing. A bola rola para Botafogo e Racing. Jogo daí os primeiros 90 minutos dessa grande final da Recopa Sul-Americana. E o Botafogo vai a campo com o time mais ou menos, né? Tem ali a sua parte de volante para trás, só sem o Gregory e sem o Bastos. Dois jogadores são desfalques da parte defensiva. Então o Botafogo deve ir com, na zaga, né? Barbosa e Danilo Barbosa, ou Barbosa e Jair, que eu já acho até mais improvável. Nas laterais, teremos Alex Telles de um lado e do outro lado Vitinho, bem provavelmente. Na volância, teremos Marlon Freitas e Alan. E dentro ali, que aí que entra o problema e talvez o que o Caçapa vai fazer, segundo o que ele acha melhor. Temos de opção para frente Savarino, Juan Cruz, Igor Jesus e Matheus Martins, de nomes grandes, somente esse. Então, será que ele vai estar numa 4-2-4, colocando Juan Cruz e Igor Jesus mais à frente e Matheus Martins e Savarino mais espetado nas meias direita e meia esquerda, respectivamente? Vamos ver o que vai acontecer. Ali que é o grande pulo do gato, que só o Caçapa vai poder nos responder. Mas Botafogo vai a campo com um time modesto, sem Arthur, sem Bastos, sem David Ricardo, sem Gregory e ainda não voltou o Jefinho, por exemplo. Enfim, é um time meio que misto ali. Porém, tem vários jogadores que são titulares que jogarão nessa partida. Como eu falo aqui, desde o início da semana, pra mim, chegar lá no El Cilindro, buscar um empate, tá muito bom. Claro, se puder jogar e puder vencer, maravilhoso. Vai jogar aqui no Dos Santos com vantagem. Mas se só de apenas segurar um empatezinho lá na Argentina, eu já acho de ótimo tamanho. Principalmente visto que o Botafogo tá indo com vários desfalques para esse jogo tão importante, tá bom? Que tivesse, eu quero essa taça, eu quero que essa taça venha para General Severiano. Então, hoje começa o primeiro passo para isso, primeiros 90 minutos, e estaremos lá em General Severiano, acompanhando esse jogo com vocês. Então, quem estiver por lá, dá um alô, estaremos por lá para curtir esse jogão. Valeu? Pessoal, vou ficando por aqui, peço seu like, sua inscrição. Hoje tem Botafogo, hoje é dia de Recopa Sul-Americana, título esse que o Botafogo ainda não tem, e que, se conquistar, ficarei bastante feliz. Vai ser pelo menos um consolo para esse início de ano bem abaixo do Botafogo em 25, já perdendo a Supercopa, né? Vai ficar fora do Carioca, que ninguém liga, mas de qualquer forma, o torcedor quer ver um Botafogo vencer alguma coisa nesse início de ano, com certeza, já que teve 3 possibilidades de título, né? Carioca, Supercopa e agora a Recopa Sul-Americana. Mesmo que o Texas não ligue, a gente liga. Bom, vamos lá, torcer que a gente possa vencer esse jogo de hoje.